Olá, estamos na cobertura das eleições 2022, uma parceria entre TV Câmara e TV Senado. Enquanto nossa equipe de reportagem acompanha as eleições em diversas cidades do Brasil, a gente debate os desafios do país em diversas áreas. E o tema agora é a economia e também vamos falar de infraestrutura. E aqui no estúdio temos a presença do economista e professor da UNB, José Luiz Oureiro. Muito obrigada pela sua presença e a gente já começa com uma pergunta sobre economia. Queria saber, professor, como está o cenário econômico brasileiro, como o próximo presidente vai encontrar o Brasil? Bom, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento. É um cenário preocupante, né? Quer dizer, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, né? Ao que tudo indica, a economia está se desacelerando, né, no segundo semestre, muito por conta dos juros excessivamente elevados praticados pelo Banco Central, mas é uma situação que, embora seja difícil, ela pode ser contornada pelo próximo governo. Bom, a economia é um universo, né? E está conectada com todas as outras políticas públicas, pois, afinal de contas, é do orçamento que é questão fundamental na economia, de onde saem os recursos. E aí eu pergunto, a questão fiscal seria a principal preocupação agora? O tamanho do passivo que nós estamos, em boa medida, deixando para o governo que se inicia, especialmente com essas decisões de orçamento que foram tomadas agora na reta final desse ano? Olha, eu não tenho essa visão sobre a política fiscal. Quer dizer, eu acho que é uma situação preocupante, tá? Mas é muito mais preocupante o que nós vamos fazer, por exemplo, com o Auxílio Brasil. Quer dizer, ele vai ser mantido em R$600 ou vai ser reduzido para 400? Porque, como eu coloquei no início da minha fala, a situação social do Brasil é muito ruim. Eu estou falando de 33 milhões de pessoas que estão passando fome e quase 100 milhões que estão em situação de insegurança alimentar. 33 milhões de pessoas é 60%, 65% da população da Espanha. Tá? Então, eu acho que essa é a primeira questão. Quer dizer, o que o governo vai fazer, tá, antes que a economia volte a crescer de forma mais robusta, porque não é assim, não é num passe de mágica, ok? Então, enquanto a economia não volta a crescer numa base mais robusta, ela não volta a gerar empregos, né, essas pessoas vão estar passando fome. E elas precisam de um Auxílio Brasil de pelo menos R$600. Sobre essa questão digamos assim, o tamanho do passivo, um colega seu da Universidade Brasileira, FGV, o Manuel Pires, fez um levantamento em que alguns desses passivos já entram nesse cálculo, mas um número bem impressionante, 435 bilhões que não estaria computado no orçamento do ano que vem, que teriam que entrar, é mais de 3 vezes o maior déficit que a gente observou no período recente, de 170 bilhões. A conta é tão alta assim, e se ela é tão alta, me parece que o senhor tem uma visão bastante otimista, eu quero saber assim, em quanto tempo ela é, digamos assim, recuperável? Eu até emendo uma outra questão nessa, professor. Isso é o fim do teto de gastos? Bom, essa aqui é a pergunta de $1 bilhão. Tá? De fato, o problema não é tanto o valor, porque, veja bem, em 2020... Tá? Quando a gente teve o auxílio emergencial no valor de R$600, quer dizer, o déficit primário chegou a 800 bilhões de reais. O chamado orçamento de guerra. O orçamento de guerra. Pois, muito bem. As pessoas devem se lembrar, né, que muitos economistas, principalmente ligados ao mercado financeiro, estavam dizendo que o Brasil ia entrar numa espécie de buraco negro, porque a dívida ia passar de 100% do PIB, mas nada disso aconteceu. O problema desses 400 bilhões, como o Manel está colocando, é que esses 400 bilhões não cabem dentro do teto de gastos. Sim. Então, a questão é, o governo atual, né, ele deixou para 2023 vários programas com orçamento quase zero. Né? E sim, por exemplo, um programa importante, Farmácia Popular. Você cortou mais de 90% do programa. Esse é um programa que é um programa relativamente barato e que é muito importante para a população brasileira. Por quê? Remédios para diabetes, hipertensão, etc. Previne um custo maior. Previne um custo muito maior, tá, do que efetivamente é pago pelos cofres públicos. Então, nós temos que recompor o orçamento. Agora, para recompor o orçamento, vai ser preciso lidar com o teto de gastos. E eu acho que, neste governo, nós vimos foi o hacking para o teto de gastos.
Pois é, sobre o teto de gastos, a gente já viu aí uma miríade de propostas, né? Um teto flex para um conjunto de políticas públicas, os gastos sociais, o fim total do teto, uma regra de transição que seria para 6 meses ou 1 ano, uma espécie de freio de arrumação. Onde é que o senhor se insere entre todas essas? Eu citei 3, mas pelas minhas contas a gente tem quase uma dúzia de propostas já circulando aí. Bom, vamos começar do mais importante. O teto de gastos foi uma péssima ideia. Né? Não existe nenhuma regra fiscal no mundo equivalente à do teto de gastos. Do jeito como foi concebida, colocar na Constituição, congelar os gastos primários por um período muito longo de tempo, na verdade, até 2026, quando você poderia rever o teto de gastos, ou seja, não existe em nenhum lugar do mundo. Então, uma péssima ideia. O que o Brasil tem que fazer é parar de ficar inventando a roda, né? E ver o que é feito, por exemplo, na União Europeia. Na União Europeia, apesar das regras fiscais estarem suspensas por conta, primeiro, da pandemia e agora da crise na Ucrânia, quer dizer, a regra fiscal é uma regra de resultado primário estrutural, ou seja, ajustado pelo ciclo econômico. Então, quando a economia está operando, né, abaixo do seu potencial, o governo tem espaço para gastar mais. Professor, daqui a pouco a gente continua a falar sobre esse assunto, porque agora a gente vai conversar com a Cibele Couto, que está lá na Assembleia do Ceará. Oi, Cibele, boa tarde. Quais as informações sobre a votação aí no Ceará? Olá, boa tarde. Como você disse, eu estou aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. Aqui conta com 12 sessões eleitorais, somando aproximadamente 4.000 pessoas. Aqui a votação segue tranquila, na parte da tarde geralmente é mais tranquilo. O Ceará é o 8º maior colégio eleitoral do país, quase 7 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo aqui no estado. Algumas sessões apresentaram ao longo do dia longas filas. De acordo com o TRE, 56 urnas foram substituídas no Ceará, 8 aqui em Fortaleza. 130 mil pessoas atuam nas eleições, entre juízes eleitorais, mesários, servidores e policiais. A Secretaria de Segurança Pública do Estado montou um esquema especial com reforço de policiais. Ao todo, são 12 mil homens e mulheres para garantir o direito do cidadão a exercer a cidadania. O TRE solicitou, em alguns municípios, o reforço de policiais, baseado nas eleições anteriores, baseado em municípios que estão com a disputa mais acirrada. Sobre as candidaturas, ao todo foram registradas 912 candidaturas, 6 candidatos disputam o governo do estado, um cenário acirrado em que os 3 primeiros colocados aparecem com a margem apertada nas pesquisas, em algumas, inclusive, estão empatados na margem de erro. Cibele Couto, da TV Assembleia do Ceará, na cobertura das eleições 2022. Muito obrigada pelas suas informações, Cibele. A votação parece estar tranquila lá no Ceará. As sessões estavam vazias, bem diferente do que eu peguei aqui em Brasília. As sessões aqui estavam cheias. Professor, vamos voltar a falar então sobre teto de gastos. Já que o senhor não acha que é uma boa ideia, o que a gente poderia fazer para reduzir o gasto público, né? Conter o gasto público, porque essa ideia do teto de gastos ela foi uma pressão do mercado para garantir aí que o Brasil tivesse um controle fiscal maior. Olha, eu acho que a gente tem que esclarecer um ponto que não está claro para a população brasileira. Quer dizer, quando se fala em gasto público, nós estamos falando dos serviços que o Estado brasileiro, seja União, Estados e municípios, prestam à sociedade. Então, o Estado brasileiro, na União, Estados e municípios, gasta aproximadamente, em gasto primário, uns 32%, 33% do PIB. Para onde vai esse dinheiro? Bom, esse dinheiro vai para as aposentadorias, vai para os salários dos servidores públicos, federais, municipais e estaduais. Servidores que eu quero lembrar que temos as Forças Armadas, nós temos os médicos, nós temos os enfermeiros, nós temos os bombeiros, nós temos os professores, nós temos, enfim, isso é que é o servidor público, né? Então, quando se fala em reduzir os gastos públicos, na verdade, as pessoas têm que dizer o seguinte: nós não queremos tantos serviços públicos como o Brasil oferece. Eu vou lhe dar um exemplo muito contundente. Há alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu nasci, um turista norte-americano foi atropelado.
Tá? Ele, então, veio a ambulância do SAMU, levou para um hospital público, ele foi tratado, e em uma semana ele recebeu alta. E aí, quando o médico foi lhe dar alta, ele pergunta, quanto é que eu devo? Aí o médico não ficou sem entender, falou, nada. Não, mas é que eu tenho que pagar. Não, você não vai pagar nada. Não, mas como assim não vou pagar nada? Não, porque aqui no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, que está decidido na Constituição de 88 que todo cidadão brasileiro, e até mesmo no caso o turista norte-americano, que estava em território brasileiro e sofreu um acidente, tem direito à assistência médica gratuita. Nos Estados Unidos, né, que algumas pessoas acham que é o grande exemplo de sociedade, se você for atropelado nos Estados Unidos e você for para o hospital, é bom que você tenha dinheiro, né? O que aconteceu durante a crise da Covid, né, que muitas pessoas se recusaram a ir para o hospital, a ter o tratamento básico de balão de oxigênio, etc., porque não queriam morrer e deixar uma dívida enorme para os seus filhos. Professor, eu quero muito que a gente continue abordando essa questão dos gastos, especialmente de um componente importante, que é o pagamento de juros, né? Um montante enorme e, consequentemente, da gente falar de taxa de juros. Mas antes, a gente precisa dar uma pequena pausa para ele rapidinho conversar com a Sara Reis, que nos traz a movimentação na internet, uma eleição em que a internet se movimenta de uma maneira frenética e muitas vezes até muito engraçada também, né? Sara, o que você nos conta aí da movimentação do eleitor na internet? Olá, Lincoln, boa tarde para você também que está aí nos acompanhando. Lembrando que você pode participar da nossa cobertura pelas redes sociais da TV Senado e também da Câmara dos Deputados. Nós estamos ao vivo pelo YouTube da Câmara e você também encontra as redes sociais da Câmara dos Deputados, hashtag Câmara Deputados. Pois é, e a gente também perguntou aí para os nossos internautas qual que é o maior desafio da economia em 2023. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados, tá aqui na nossa tela. Olha só, para 56% dos internautas, reduzir a inflação, 27% gerar empregos, 18% reduzir os juros. Lincoln, vou passar aí para vocês, né, e ver aí o que o nosso entrevistado tem a dizer sobre esses resultados. Pois é, acho que inflação é a grande pergunta que mexe com todo mundo e, consequentemente, tem a ver também com o assunto que eu anunciei antes, de taxa de juros, que a gente vai conversar sobre esse assunto, porque como o governo costuma combater a inflação. Só que antes de prosseguir na nossa conversa sobre economia, a gente vai para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, porque a gente tem informações da Carla Benevides, que está lá. Já no telão, Carla Benevides conversando conosco. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Glauciene. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior e eles só podem votar para a presidência da República, para o cargo de presidente da República. Esse número representa um aumento de 39,21% em relação a 2018, que foi quando ocorreram as últimas eleições gerais. 181 cidades estrangeiras estão fazendo esse processo de votação e a votação já foi encerrada em 59 países. Mas a divulgação dos resultados desses países que já tiveram a votação encerrada, a divulgação dos resultados, ela só vai acontecer a partir das 5 horas da tarde, quando for encerrada toda a votação em todo o país. A expectativa aqui agora, Lincoln e Glauciene, é para uma entrevista coletiva que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, deve conceder a qualquer momento. Toda a imprensa já está posicionada aqui, aguardando a chegada do ministro, que deve fazer aí um boletim e dar fazer um balanço das eleições até agora. Carla Benevides, TV Câmara e TV Senado nas eleições 2022. Obrigado, Carla. A gente está a postos. Assim que o ministro Alexandre de Moraes aparecer, a gente coloca ele no ar. Por enquanto, a gente continua conversando aqui com o professor José Luiz Oreiro sobre o grande desafio que é a economia. Um pouco antes de interrompermos, nós falávamos sobre esse componente dos gastos, a gente estava conversando sobre gastos, mas um componente importante, quase metade, né, mais de um terço dos gastos, diz respeito à rolagem, ao pagamento da dívida que qualquer governo contrai junto à sociedade por meio dos bancos e que remunera por uma taxa de juros que na economia é básica, porque como o governo é teoricamente o melhor pagador, é ele que vai pagar o menor juros. Só que menor não significa pequeno, especialmente
especialmente no Brasil, não é, professor? E aí, como é que a gente faz diante disso? A gente está com inflação dando um repique, geralmente o remédio amargo, para usar os termos que os economistas sempre usam, é a taxa de juros, que compromete recursos do orçamento e que compromete também o nosso recurso, a gente que precisa financiar alguma coisa. Desossa para a gente esse bicho aí. Bom, vamos começar falando de valores. Quer dizer, este ano o governo brasileiro vai pagar 600 bilhões de reais de taxa de juros. É mais que se gasta com Previdência, que é o maior gasto. Muito mais do que se gasta com Previdência e é quase 10 vezes o gasto com Auxílio Brasil. Tá? Esse dinheiro, até um colega meu do IPEA, o Luiz Carlos Garcia de Magalhães, ele, num texto para discussão do IPEA, chamou de despesa ausente. Por que despesa ausente? Porque ninguém fala dela. Quer dizer, quando se fala em ajuste fiscal, se fala em reduzir salário do servidor público, se fala em reduzir, né, o valor das aposentadorias, se fala em reduzir, muitas vezes, políticas de assistência social, mas ninguém fala do gasto com juros. Pois é, mas não se fala em boa medida porque muita gente considera que não dá para mexer nisso. Se dá para mexer nisso, dá para mexer como? Então, dá para mexer. Eu acho que tem um componente nos juros que é conjuntural e outro que é estrutural. Qual é o componente conjuntural? De fato, nós tivemos uma aceleração da inflação, que não foi só no Brasil, ocorreu no mundo inteiro, derivada de um choque de oferta, que primeiro foi a crise da Covid e agora a guerra na Ucrânia. Bom, taxa de juros não serve para combater choque de oferta. Por isso que os principais bancos centrais do mundo estão indo devagar. Uma tecla SAP aqui traduzir para o nosso telespectador que não sabe o que é choque de oferta, é quando você tem uma redução muito drástica na oferta. Isso. Ou pode ter também o contrário, uma oferta muito grande. Né? No caso mais recente, com a guerra da Ucrânia, houve uma redução da oferta de milho, né, e de soja, né, que são alimentos básicos, não só para o consumo humano, mas também para o consumo animal, no caso da soja, farelo de soja. Com isso, portanto, tem impacto no preço da carne no mundo inteiro. Tá? Então, o que acontece? Não adianta você... Isso até a própria presidente do Banco Central, a Madame Christine Lagarde, disse no início deste ano que o Banco Central Europeu podia fazer muito pouca coisa com respeito à inflação na Europa, porque era basicamente uma inflação importada e aumentar os juros não iria acelerar o desfecho da guerra na Ucrânia. Então, o que aconteceu? No Brasil, o Banco Central brasileiro foi muito afoito em aumentar os juros. Quer dizer, está todo mundo aumentando, só que aumentaram muito depois do Banco Central do Brasil e uma magnitude que ainda é muito inferior à que nós aumentamos. Como metade da nossa dívida é indexada à taxa de juros, então, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, o custo da dívida aumenta imediatamente. Tá? Então, essa é a questão conjuntural. Qual é a questão estrutural? A questão estrutural é que o Plano Real implementado em 1994 foi uma estabilização incompleta da economia brasileira, no sentido que nós mantivemos muitos preços indexados a índices, como, por exemplo, os contratos de aluguéis. Os contratos de aluguéis são indexados ao IGPM, e o IGPM depende muito da taxa de câmbio. Então, quando você tem uma desvalorização do câmbio, o IGPM sobe e isso acaba gerando uma maior inflação dos aluguéis. Então, o que nós precisamos? Isso é o que eu defendo, né? É uma reforma monetária no Brasil, que elimine todo e qualquer vestígio de indexação de preços. É necessário completar o Plano Real para que o Banco Central consiga alcançar a meta de inflação, porque é evidente que essa é a função do Banco Central, é garantir a estabilidade de preços, mas que ele consiga fazer isso com dosagens mais baixas de taxa de juros e, portanto, vai ter um custo muito menor de rolagem da dívida que esse que nós vamos ter, por exemplo, ano que vem, que vai ser 700 bilhões de reais. Professor, a gente viu aí que a inflação é uma das grandes preocupações dos brasileiros, né? A inflação reduziu nos últimos 3 meses, mas por causa da redução do preço dos combustíveis e de impostos. O que a gente pode esperar da inflação daqui para frente? O senhor já disse que é um fenômeno mundial, mas como o Brasil pode se descolar desse fenômeno? Seria desindexando os preços, como o senhor
propôs? Então, a desindexação é algo que vai ter que ser feito no próximo governo, não precisa de medida constitucional, tá? Não precisa de reforma constitucional, pode ser feito por medida simples no Congresso Nacional. Eu acho que isso é importante, mas tem outras políticas que a gente deveria voltar. Por exemplo, os estoques reguladores de alimentos da Conab. Quer dizer, em 2019, o ministro Paulo Guedes acabou com os estoques da Conab, né? Bom, e aí só que ele deu azar que, na verdade o país deu azar, que nós entramos na crise da Covid. E aí vários países pararam de exportar alimentos ou reduziram a exportação de alimentos por uma questão puramente precaucional, do tipo, bom, eu não sei como é que vai evoluir essa crise, pode ser que ocorram problemas de suprimento de alimentos a nível mundial, então eu vou manter estoques para garantir o abastecimento do mercado interno. O Brasil não fez isso. O Brasil eliminou seus estoques reguladores em 2019 e isso fez com que, já no final de 2020, início de 2021, a inflação de alimentos começasse a subir. E é nesse momento que a inflação de alimentos começa a subir que os estoques reguladores são importantes. O governo despeja a oferta de alimentos que tem estocada para amortecer, não eliminar, mas pelo menos amortecer a elevação de preços. Então, nós precisamos voltar a ter esta política, que, diga-se de passagem, foi adotada no governo militar, né? E que, enfim, infelizmente foi desmantelada. Bom, nós temos... Preço dos combustíveis, que é uma coisa também que a gente falou aqui e preocupa bastante a população brasileira. A gente tem um preço hoje mantido por uma desoneração de impostos. Até quando dá para manter isso? Até quando o brasileiro pode esperar o combustível nesse valor? Olha, isso está custando para os estados 100 bilhões de reais. Para a União está custando 50 bilhões de reais, tudo em base anual. Então, isso são 150 bilhões de reais, né? Eu estou sendo beneficiado por isso. Eu não preciso ser beneficiado. Quer dizer, enfim, não sou uma pessoa que eu uso carro, vou de carro para o trabalho, mas eu não preciso ter essa desoneração. Então, o mais inteligente teria sido uma política como a francesa ou a espanhola, que você dá um voucher para aqueles trabalhadores que mais necessitam de usar seus carros. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que, apesar da redução do preço dos combustíveis, nós não tivemos redução do preço das passagens de ônibus, né? Então, que subsídio maluco é esse? Você está subsidiando quem tem carro, quem tem mais dinheiro e as pessoas mais pobres não têm? Quer dizer, é uma política completamente equivocada que eu acho que tem que ser revertida no próximo governo. Bom, eu tenho uma pergunta, mas a Glau tem reportagem para movimentar. Isso, a gente vai ver como está a votação no Piauí. Vamos assistir uma reportagem lá da Assembleia Legislativa do Piauí, mostrando a votação no estado. Aqui no Piauí temos mais de 2.500.000 eleitores, cerca de 78% da população em geral. Além disso, votam com o nome social 409 pessoas e a gente recebe as pessoas que votam em trânsito, cerca de 7.000. O Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou 3.500 locais de votação e 100.000 sessões eleitorais para que as eleições fossem de forma tranquila. De acordo com o último boletim do Tribunal Regional Eleitoral, 14 urnas tiveram intercorrências e tiveram que ser trocadas 6 nos municípios de Capitão de Campos, Eliseu Martins, Esperantina, Fronteiras, Jeromênia, Morro do Chapéu do Piauí, Nossa Senhora do Nazaré, Oeiras, Paulistana, Piracuruca, Ribeiro Gonçalves, Santa Rosa do Piauí. De acordo com o Comitê do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, também não houve nenhuma ocorrência policial ainda nesta manhã e no começo da tarde. É importante dizer que no estado a gente tem uma vaga para o Senado Federal e os principais candidatos são Wellington Dias, do PT, e Joel Silva, do Progressistas. Também para a eleição de governo do estado, 2 candidatos são preferenciais aí liderando as pesquisas aqui no Piauí, que é Rafael Fonteles, do PT, e também Silvio Mendes, do União Brasil. Lalesca Setúbal, da TV Assembleia, para a TV Senado. Não só no Piauí, mas em todo o país, cada estado vota para apenas uma vaga de senador.
Ao contrário a cada eleição se alterna, na outra eleição 2. Isso, 2018 elegemos 2 cadeiras para cada estado, 2022 uma cadeira. Vamos voltar a falar de economia? Vamos, eu estava querendo justamente... A gente tratou aqui muito dessa questão de como enfrentar o gasto, que é um componente importante da situação econômica, pelo que se efetivamente gasta, mas também é possível enfrentar de alguma medida, acredito, me corrija se estiver errado, pelo lado da arrecadação. E digo isso principalmente porque em 24 anos cobrindo o Congresso, Glauciane também testemunha disso, a gente sempre ouve a frase de que a reforma tributária é inadiável. E para quem estuda um pouquinho o assunto, já entendeu qual é a reforma tributária inadiável, que é aquela que Estados Unidos e Europa fizeram aproximadamente 40 anos atrás. Tributar menos o consumo, como foi feito agora com o combustível, tributar mais a renda e também um pouco ali o patrimônio. Será que dessa vez sai? Será que dessa vez realmente ficou inadiável? E aí eu coloco mais um elemento. A gente escuta com muita frequência, especialmente em época de campanha, que o Brasil paga imposto demais, que é uma das mais altas cargas tributárias do mundo. E a gente sabe que não é bem verdade, porque países que têm sistema único de saúde, sistema universal de educação, têm cargas tributárias ali por volta de 40%, 45% nos nórdicos, a gente está por volta de 34%. Esse também é um bom debate a ser feito sobre arrecadamos mais, arrecadamos menos e de quem? Bom, vamos começar com essa primeira pergunta. Quando você quer definir o tamanho da carga tributária, você basicamente tem que definir primeiro qual é o papel que o Estado vai desempenhar na economia. Então, o que existe na discussão no Brasil é que as pessoas querem ter o estado do bem-estar da Europa com a tributação dos Estados Unidos. Desculpe, essa conta não fecha. Tá? Nos Estados Unidos, como eu disse ainda há pouco, não tem sistema único de saúde. Se você perguntar para, 70% dos brasileiros, eles vão dizer que querem saúde dada pelo Estado, que querem educação dada pelo Estado, que querem que o Estado invista em infraestrutura e querem que, enfim, o Estado modelo europeu. Tenha política social. É o modelo europeu. Se é o modelo europeu, não rola com 20% ou 25% de carga tributária. Nós vamos estar falando aí entre 35% a 40% de carga tributária. Ponto. Agora, 35. As pessoas questionam muito a qualidade do gasto também, né, professor? Eu acho que a discrepância também vem daí, né? Assim, paga-se muito, mas o gasto nem sempre é efetivo. Eu acho que isso é uma reclamação maior da classe média, porque a classe média ela coloca os seus filhos em colégio particular e tem plano de saúde. Quer dizer, eu tenho plano de saúde. Né? Agora, como eu falei, se eu for atropelado aqui na rua, eu vou ser resgatado não é pelo meu plano de saúde. Ou se precisar de um transplante. Ou se eu precisar de um transplante, então vai ser como foi no caso da minha mãe foi atendida aqui no Agarran. Quando ela teve broncopneumonia, enfim, acabou falecendo, mas foi pelo Agarran e, assim, tirando o fato... É um hospital público de Brasília. É um hospital público de Brasília. E, assim, não era um hotel de luxo, tá? Mas a minha mãe teve todo o tratamento que a ciência humana podia oferecer para ela. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para definir a carga tributária, tem que definir quais são as funções que a população quer do Estado. E o que a população brasileira quer do Estado é um Estado mais parecido com a Europa do que com os Estados Unidos. Portanto, a gente está falando de uma carga tributária de 35% a 40%. Outra questão é se essa carga tributária está sendo bem distribuída. É aí que está o nosso problema. Ela não está. Ela não está entre pessoas, no sentido de que os mais ricos no Brasil pagam menos imposto com proporção da sua renda do que a classe média e os mais pobres, ok? E ela também não é bem distribuída entre setores de atividade econômica. Se a gente pegar os 3 setores, primário, o secundário, que é a indústria, e o terciário, que é os serviços, quem paga mais imposto é a indústria, o que certamente contribui para a nossa desindustrialização prematura. E me permita complementar, também não está bem distribuída entre os entes federados. A gente tem 60% concentrado no governo federal e o governo atual se elegeu em boa medida dizendo menos Brasília e mais Brasil, né? Falando em descentralização, inclusive da arrecadação. Ela aconteceu, em parte, ela é importante? Olha, o que nós vimos neste ano foi justamente o contrário, foi mais Brasília, no sentido de que o governo fez bondade com o dinheiro dos outros. Ou seja, quando ele colocou né, a alíquota máxima do ICMS em 17%, basicamente o que o governo federal fez foi querer fazer uma bondade pré-eleitoral
com o dinheiro dos estados. Então, isso não corresponde à verdade. O senhor falou da distribuição, né, entre ricos e pobres. Tributação de dividendos é um tema que o próximo governo seguramente vai enfrentar? Com certeza. E mais do que isso, tem que enfrentar o fenômeno da pejotização. Porque isso cria algumas distorções muito claras no Brasil. Né? Profissionais liberais, aqui eu falo médicos, engenheiros, economistas, contadores, advogados, né? Todos eles estão como pessoas jurídicas, né? Mas eles são profissionais liberais, eles, na verdade, trabalham num escritório de advocacia, né? Médicos que, na verdade, trabalham em hospitais, mas eles têm a sua PJ. Então, do ponto de vista tributário, essas pessoas que, na verdade, são trabalhadores, estão recebendo lucros, ou seja, eles são, entre aspas, capitalistas. E aí entra num regime especial e, como é PJ pequena, vai ser uma alíquota menor de imposto de renda na pessoa jurídica, e aí depois os lucros de dividendos, que no fundo é o salário que essas pessoas tiram, tributação zero. Então, eu conheço amigos meus, né, que são profissionais liberais, né, que ganham mais do que eu como funcionário público, né, e eles têm uma alíquota efetiva de imposto de renda de 6%, 7%, 8%. Eu pago 20% efetivo sobre a minha renda. É um caso emblemático do presidente da JBS, como presidente, recebia um salário de 2 milhões e pagava quase um terço de imposto de renda, mas a mesma pessoa, acionista da JBS, ganhava 100 milhões sem pagar nenhum centavo, porque lucros e dividendos são isentos aqui no Brasil. E praticamente só aqui no Brasil, porque a Estônia também mas tem uma peculiaridade lá da organização da economia delas. Eu queria que a gente entrasse no nosso segundo tema, que está muito inserido em infraestrutura, em economia, que é infraestrutura, né, Glauciane? Porque infraestrutura demanda um gasto, mas, por outro lado, tem um potencial de dinamização da economia e é um dos segredos, por exemplo, do crescimento acelerado chinês, que muitos candidatos, nos diversos níveis, disseram que pretendem copiar. Mas e aí? Qual é o espaço? Demanda para fazer a gente tem, eu lembro aqui, pegar só uma área de saneamento, em que a gente tem um novo marco legal, a gente tem 50% da população sem esgotamento sanitário e 25% sem água tratada. Só aí já é obra que não acaba mais. Mas quando a gente pega o que a gente tem disponível para fazer obra, seja para estrada, seja para torres de telecomunicação ou torres de transmissão de energia elétrica, não dá 2% do PIB. O que se fala é que você precisaria duplicar, triplicar, até quintuplicar isso no curto prazo para realmente suprir o nosso déficit. Outra conta que está difícil de fechar, né, professor? Está difícil e nós temos que acabar com alguns mitos. Quer dizer, em infraestrutura, o grosso do gasto de infraestrutura, do investimento em infraestrutura, tem que ser feito pelo Estado. Tá? Por quê? É um investimento de longo prazo de maturação, tá? Que envolve muita incerteza. Então, esse tipo de investimento, o setor privado pode até fazer, mas ele faz pouco e faz menos do que deveria. Então, é o Estado. Em algumas áreas que são de interesse do setor privado. Exatamente. Por exemplo, telecomunicações e energia, que são as áreas que recebem mais atenção. A velha história de fazer investimento no filé e deixar o osso para o governo, né? Não, e não só deixar o osso para o governo, é que existem alguns mercados que o governo precisa criar. Então, eu estou lendo o livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor. Ela, este aparelhinho aqui, esse que é tem muito aqui, Estado dentro dele. Tem muito Estado aqui dentro dele, começando pela internet, que foi uma inovação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Entendeu? Então, essa visão, né, ideológica de que não, o investimento em infraestrutura pode ser feito pelo mercado, não pode ser feito pelo mercado. Ele tem que ser feito principalmente pelo Estado. Né? E principalmente, no nosso caso, como é infraestrutura, para um país muito grande, tem que ser feito pela União. Bom, aí, como é que nós vamos financiar isso? Bom, com teto de gastos não tem jeito. Tá? Nós temos que eliminar o teto de gastos. Mas vai ser também necessário aumentar a tributação. Tá? A questão da reforma tributária vai ser importante, mas também uma coisa que é pouco discutida no Brasil, mas que vai ser importante por conta da mudança climática e do aquecimento global, é nós, por exemplo, tributarmos a exportação de produtos primários, tipo minério de ferro, tipo soja, etc., que isso contribui para o aquecimento global e nós podemos fazer a nossa parte, ao invés de esperar que os europeus nos retalhem,
né, simplesmente colocando o imposto sobre carbono, nós podemos fazer a nossa parte colocando o imposto sobre exportações, cuja receita vai ser usada para financiar infraestrutura. Se essa infraestrutura tiver incluído mobilidade urbana, a gente consegue reduzir significativamente a emissão de CO2 no Brasil. Agora, as nossas exportações, o grosso dela vem do agronegócio. Sim. E esse setor seguramente seria contra uma proposta como essa. Como implantar, né, já que é um setor tão forte no país? E o setor de mineração também, que tem uma influência, dada a sua importância econômica, muito grande. A mineração tem influência econômica muito grande, mas ela emprega pouca gente, tá? Então, a gente está falando de poucos votos. Tá? O agronegócio, sim. Tá? Quando a gente está falando, né, de soja, de frango, etc., nós estamos falando de um número muito maior de eleitores e que certamente vai ter, vai ter um peso muito maior. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, ou o Brasil faz isso voluntariamente ou vão fazer isso com a gente. Tá? Então, trata-se de uma questão de convencimento político e também de mostrar uma coisa, que o agronegócio tem uma rentabilidade muito superior à da indústria brasileira. Tá? Quer dizer, se a gente quer reindustrializar o país, porque fora da indústria não há salvação, não há nenhum país que se tornou país rico no mundo que não tenha se industrializado, e o nosso problema de estagnação é porque nós estamos nos desindustrializando e nos tornando um grande fazendão, né? Bom, a única maneira de você fazer isso é mudar a rentabilidade relativa dos investimentos privados, ao invés de você direcionar tanto investimento privado para o agronegócio e para a construção civil de apartamentos de altíssimo luxo, que no fundo é dinheiro que é gerado no agronegócio e que é responsável pelas grandes torres residenciais em Goiânia, né? Nós temos que mudar a rentabilidade relativa e, para isso, o imposto de exportação é fundamental. Queria tratar do aspecto da economia que mais diz respeito ao conjunto da população, ao grosso da população. Salário mínimo. Porque a gente veio de uma política de aumentos reais, sempre a reposição da inflação, mais o equivalente ao crescimento da economia de 2 anos atrás, para uma política de só reposição da inflação. Já há candidatos dizendo que volta-se aquela política anterior, a gente dizendo que não tem espaço para isso e a gente dizendo que mais, não só é necessário voltar à política anterior, como é preciso compensar os últimos anos sem aumento acima da inflação. Qual das 3 possibilidades deve se converter em realidade mais rápido e por quê? Eu queria fazer uma pergunta também sobre salário mínimo para emendar aqui do meu colega Lincoln. O salário mínimo, o aumento do salário mínimo é um desses gatilhos ao que o senhor se referiu na economia, ou seja, é um gatilho de preços, né? Aumenta o salário mínimo, aumenta todo o resto? Então, como alguém já disse anteriormente, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, certo? Então, é evidente que um país onde os salários não crescem é um país que não está se desenvolvendo, porque o salário é a fonte principal de renda das pessoas. Então, se os salários não estão crescendo, isso significa que o padrão de vida da população não está aumentando. Então, é importante aumentar o salário mínimo? É importante aumentar o salário mínimo em termos reais. Agora, para que isso não gere pressões inflacionárias, como gerou no passado, né, é necessário que a regra de reajuste do salário mínimo seja mudada. A minha proposta é de que o novo governo adote a seguinte regra: a meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional, mais o crescimento do PIB per capita. Não do PIB, como era antigamente, mas do PIB per capita. Por que do PIB per capita? O PIB per capita é o PIB dividido pela população. Essa é a medida mais geral de produtividade que existe na economia. Se os salários estiverem crescendo de acordo com a produtividade, você não vai gerar pressão de custos. Não gerando pressão de custos, não gera pressão inflacionária. É essa a regra racional, que também é conhecida na literatura econômica como a regra de ouro dos salários. E o aumento do PIB, né, Produto Interno Bruto, o que a gente pode esperar? Há uma previsão para esse ano de um crescimento, né, de 3,6%, do ano que vem só 1%, mas ficaria bem abaixo ainda do que está prevendo o mundo pós-pandemia, né? Era esperado um crescimento logo após a pandemia, retomada da atividade econômica, mas aqui no Brasil
essa retomada está mais lenta, né, professor? Então, com respeito ao PIB, eu não acredito em 3,6%. Quer dizer, vai ser algo em torno entre 2 e 3, mais próximo de 2 do que de 3. Mas, independente do número, é importante deixar claro que a economia brasileira vai fechar o ano de 2022 ainda abaixo do nível de 2013. Portanto, nós tivemos, de fato, entre 2013 e 2022, uma década perdida em termos de crescimento. É por isso que tem esse mal-estar na sociedade brasileira, né? As pessoas reclamando da vida, de falta de perspectivas, principalmente os mais jovens, porque a economia está estagnada, né? Nós precisamos voltar a crescer. O Brasil precisa retomar a trajetória do desenvolvimento econômico, porque se não voltar ao desenvolvimento econômico, não tem como o governo gerar os recursos necessários para as políticas que ele precisa implementar, seja na infraestrutura, seja na assistência social, seja na saúde, seja na educação. Como dizia minha falecida mãe, em casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Então, a gente tem que voltar ao crescimento. Já a gente fala como retomar esse crescimento, então, professor, porque nós vamos ver agora o voto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, hoje em Belo Horizonte. Atenção, o senador Rodrigo Pacheco chegou para votar aqui em Belo Horizonte. Boa tarde, o presidente do Congresso fala agora. Presidente, bom dia. Neste dia tão acirrado, um momento tão importante. Peraí, gente, todo mundo posicionado? Que pronunciamento, que palavra que o senhor mandaria a todos os eleitores? A palavra de otimismo é um momento muito importante para a democracia brasileira. As urnas eletrônicas demonstram sua efetividade, a justiça eleitoral a sua competência. Quero fazer uma homenagem a todos os servidores da justiça eleitoral e que prevaleça a democracia. Aqueles que vencerem têm uma grande responsabilidade, aqueles que forem derrotados é importante que reconheçam os vencedores e o resultado das urnas. Na Áustria já fechou. Então, nós vimos aí o voto do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que votou hoje de manhã em Belo Horizonte e vai acompanhar a apuração das eleições hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, logo mais à noite. Vamos voltar a falar de economia? Vamos, mas só uma pequena observação. Tem muita coisa gostosa no dia da eleição, né? Eu não sei se vocês concordam, mas para mim é um dia muito alegre, assim, um dia de festa da democracia. Realmente é uma palavra que eu acho que combina bem, e uma das coisas que pontua o dia é a votação dos candidatos, a votação de algumas autoridades. Isso é muito legal, né? Eu gosto muito da gente ter esse momento aqui. Mas esperemos que o dia corra nessa normalidade que a gente tem visto até agora. Até agora está tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom, né? Que bom, e que assim termine. Mas vamos voltar para a economia, porque afinal de contas, depois da comemoração dos vencedores e da dor de cabeça dos perdedores, todos vão ter que se juntar nesse assunto, que é como a gente enfrenta esse grande desafio. E aí é um desafio que, como o senhor já pincelou aqui em alguns momentos, não se enfrenta sozinho. Obviamente, o que o Brasil, o que o país vai fazer é importante, mas ele se insere num cenário conturbado, como o senhor mesmo também já mencionou. Se por um lado a gente tem guerra na Ucrânia, por outro lado a gente tem uma posição diplomática do Brasil que se coloca, digamos assim, como um potencial parceiro dos dois lados, talvez seja uma potencialidade, mercados surgem. Eu queria que o senhor falasse do o que deve nos assustar no cenário externo, o que deve nos animar no cenário externo. Bom, se é que tem motivos. Não, assim, tem uma coisa que eu entro em pânico com essa questão da não solução até agora da guerra da Ucrânia. A gente viu há poucos dias ou poucas semanas atrás, o presidente Putin ameaçou usar armas nucleares táticas em campo de batalha. Quer dizer, a partir do momento que a primeira bomba for usada, não tem mais limite, tá? Então, isso pode acabar numa terceira guerra mundial com consequências catastróficas para a humanidade. Vou interrompê-lo mais uma vez. A gente tem agora, a quente, ao vivo, chegada do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para dar a sua primeira coletiva do dia. Quer dizer, ele já deu algumas palavras no momento que votou lá em São Paulo, mas agora teremos essa coletiva direto ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral. Gisele Siqueira, que é a chefe da assessoria de imprensa, secretária de comunicação do TSE, abre a entrevista e passa a palavra. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Nós estamos já há pouco mais de 2 horas de encerrar o período de votação. Como nós já prevíamos e como já tínhamos dito
durante todo esse período. A votação vem sendo realizada de maneira tranquila, harmoniosa, as eleitoras, os eleitores se dirigindo normalmente às urnas, às sessões eleitorais, as ocorrências ou intercorrências normais de todas as eleições, substituição de algumas urnas, problemas, algumas filas, principalmente nesse horário, como sempre ocorre, que é o horário pré-almoço, o horário geralmente das 11h30 a 1h30, sempre é o horário que tem o maior acúmulo de eleitores, mas isso também é dentro da normalidade. Obviamente, todos os eleitores, todas as eleitoras que chegarem até às 17 horas votarão. Isso não só nessa eleição, como em todas as eleições, serão distribuídas senhas para os eleitores que chegarem até às 17 horas, para que se complete normalmente a eleição. A votação no exterior também ocorreu de forma pacífica, tranquila, com algumas filas em Lisboa e em Paris, pelo alto comparecimento, um comparecimento 50 e poucos % a mais do que o comparecimento da eleição anterior, mas também sem nenhum grande problema. E esperamos, obviamente, que isso continue até o final da eleição, por essas 2h15 que faltam. Os testes realizados, o teste de integridade, como sempre realizado de maneira tranquila, nossas 641 urnas, eu tive a oportunidade, inclusive, alguns de vocês acompanharam, de comparecer na Câmara Distrital para acompanhar o teste de integridade e na Escola Canadense para acompanhar o nosso projeto piloto, o teste de integridade com biometria. Também ocorrendo de forma tranquila, até 1h, nos 20 estados e Distrito Federal que participaram, que vem participando, 1.019 eleitores se voluntariaram para realizar. Então, também não tivemos problema nem com os voluntários, uma vez perguntados, eles normalmente se dirigiram, e nem com aquela dúvida que de início alguns tinham da possibilidade do eleitor se confundir. Seria um segundo voto? Não, os eleitores entenderam, e aqui aproveito para agradecer a todos vocês da imprensa, porque a divulgação do projeto piloto, a reiteração do que era o projeto piloto, as várias explicações que todos, os jornalistas, as jornalistas, as empresas de mídia deram, isso eu diria que tranquilizou o eleitor. O eleitor já chegou sabendo que poderia ser abordado, que era um teste de integridade e que usaria a sua digital, a sua biometria somente para destravar a urna. Então, nós tivemos, e ainda estamos tendo teste no projeto piloto, nas 58 urnas, já até 1h, 1.019 eleitores. Então, essas são algumas considerações do meio do dia. Nós esperamos, a partir das 5 horas, começar normalmente a apuração, a totalização será feita normalmente, a totalização, inclusive do exterior, das urnas do exterior, será feita a partir das 17 horas. Porque alguns meios de comunicação estão divulgando a totalização no exterior? Exatamente porque os boletins de urna ficam afixados nas sessões eleitorais. A total transparência dos votos, como sempre foi. Eu também sempre costumo dizer, e repito reiteradas vezes, que em eleições municipais, em alguns municípios menores, o prefeito, o vereador, eles já sabem que foram eleitos antes da totalização final do TSE, porque eles colocam seus fiscais nas sessões eleitorais para contabilizar os boletins de urna. No caso das sessões eleitorais no exterior, isso é mais fácil, principalmente Japão, Nova Zelândia, sessões pequenas ou menores, os boletins estão lá afixados. Lembrando a todos também que, pela primeira vez, o TSE, a partir das 17 horas, está divulgando todos os boletins de urnas
na rede social, para que todas as pessoas e todas as entidades fiscalizadoras tenham total acesso para, eventualmente, somarem e conferirem as eleições. Então, são essas as considerações que eu tinha a fazer e estou à disposição. Oi, ministro. Boa tarde. Boa tarde. Mariana Muniz, do Globo. Ministro, no Rio, a imprensa tem noticiado, e a própria Justiça Eleitoral, um aumento no tempo de espera nas filas. E isso tem sido creditado à necessidade de fazer a biometria no momento. Houve alguma demanda do TSE para que fosse registrada a biometria de eleitores que não tinham o cadastro da biometria hoje? Teve essa orientação? Vocês receberam alguma ocorrência disso? Não. O que ocorre inclusive, isso foi noticiado no caso do INSS, por exemplo. Quem quisesse fazer a biometria já estaria com a prova de vida, né? A prova, se ele compareceu e está votando, a prova de que está vivo, obviamente. Agora, é importante colocar que eu conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Elton. Veja, não é possível afirmar que eventuais filas são consequência da biometria. Até porque em algumas zonas eleitorais, várias sessões dessas zonas eleitorais, já foi verificado um aumento do número de eleitores, ou seja, um menor número de abstenção. Então, nós só vamos poder realmente saber o porquê, se eventualmente houve uma demora, se for pelo aumento do número de eleitores, a diminuição da abstenção, ou eventualmente pela biometria. Mas, mesmo com essas filas nesse período, que é o período que normalmente realmente aumenta as filas, é o período de 11h30 até 1h30, as pessoas vão votar e depois saem para almoçar, já fazem uma programação, não fugiu da normalidade, não há nenhum problema que necessite alguma medida por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde, ministro. Narla Guiar, Record TV. Eu gostaria de saber se há uma previsão para o término da totalização dos votos, da divulgação. Vai ter mais uma coletiva? Autoridades vão vir? Vai ter algum tipo de evento, enfim, para isso, para essa divulgação da totalização dos votos? Obrigada. Bem, nós vamos totalizar os votos todos hoje. E hoje haverá a divulgação com a presença do Tribunal Superior Eleitoral, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E provavelmente no final da totalização haverá uma coletiva para eventualmente sanar algumas dúvidas que ainda puderem surgir. Hoje. Não, a previsão é que hoje vocês podem ficar tranquilos que sairá o resultado. Não dá para falar um horário, porque se 15 minutos muda desse horário, já olha, está atrasando, né? Então, hoje, os eleitores e eleitoras saberão quais aqueles que foram votados, quais os resultados, né, tanto para presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. E senadores. Bom. Boa tarde. Estamos de volta. Daqui a pouco a gente vai ao TSE para ver como foi o desfecho dessa coletiva do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E ele disse aí que a totalização dos votos termina hoje. Então, até para deputado federal, a gente vai ter os resultados hoje, né, Nico? Sim. E olha que para deputado federal é um cálculo super complexo. Se você tem curiosidade de saber como é que é esse cálculo, a gente tem um VT explicando ele no nosso programa de análise, ali por volta das 8 horas da noite. Mas só um rápido comentário. Você viu ali a preocupação dos jornalistas. Eu acho que tem uma característica que nós jornalistas, de modo geral, precisamos ter. A primeira é curiosidade, a segunda é ansiedade, né? A gente fica sempre ansioso para saber o momento exato que vai sair a totalização. E não tem jeito, né? É complexo até pelo input, pela chegada dos dados de 27 TREs e por aí vai. Por isso, o ministro não queria se comprometer. Mas vamos voltar para a economia, né? Vamos. Bom, a gente
falava ali sobre como a gente pode navegar nesse mar tormentoso do cenário internacional. Você nos descrevia quais são as possibilidades. Eu quero que o senhor continue respondendo aquilo e da perspectiva de crescimento econômico, que, como o senhor já demarcou muito bem, deve ser, digamos assim, a paranoia de todo governante e, consequentemente, também de todo brasileiro para a gente sair da situação que a gente se encontra. Como recuperar essa década perdida aí que o senhor mesmo citou? Então, vamos voltar à questão do cenário internacional. Quer dizer, tem essa perspectiva apocalíptica, que eu rezo para que não aconteça, tá? Mas o conflito na Ucrânia ainda deve durar mais alguns meses, tá? E, com isso, a inflação de alimentos no mundo vai continuar elevada. Só um parênteses para dizer que a Ucrânia é o maior produtor de grãos da Europa e um grande exportador para vizinhos ali. E, portanto, o que acontece ali na Ucrânia afeta os mercados internacionais de alimentos. Não é pouca coisa. Tá? Agora, a perspectiva para a economia mundial para 2023 é ruim. Tá? Por quê? A inflação de alimentos e de energia, principalmente na Europa, né, ela está comendo a renda real dos consumidores. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a inflação em 12 meses no Reino Unido está em 18%. Tá? Isso está corroendo a renda real dos consumidores e, obviamente, isso reduz o consumo. Ao reduzir o consumo, reduz o PIB desses países e, consequentemente, eles importam menos do Brasil. Então, nós vamos ter, certamente, uma redução das nossas exportações. A gente não vai poder contar com vento de cauda, né, para crescer mais. Alguns países estão, inclusive, reestatizando suas empresas de energia privadas para que o Estado absorva esse choque, né, que a gente A Alemanha acabou de fazer isso. Pois é. Tá? Então, nós temos esse cenário para a economia mundial, que não é um bom cenário, ou seja, a gente não vai contar com vento de cauda. Né? Bom, a questão é, o que nós precisamos fazer em 2023 para retomar a trajetória de desenvolvimento econômico? Bom, o que é absolutamente fundamental é a retomada do investimento público em infraestrutura. Tá? Quer dizer, nós precisamos, o Estado brasileiro precisa voltar a investir, né, para gerar empregos, e principalmente empregos de boa qualidade. Porque os empregos que têm sido gerados no Brasil têm sido muito no setor informal, mas mesmo no setor formal, que numericamente supera a criação de empregos no setor formal do que no informal, são empregos no setor de serviços. E uma renda mais baixa. Com um salário mais baixo, exatamente. Então, com esse tipo de estrutura de emprego, nós não vamos ter desenvolvimento econômico. Agora, que setor escolher? Porque eu imagino a dor de cabeça que deve ser gestor uma hora dessa e olha, tenho carência no transporte, tenho carência no saneamento, tenho carência em telecomunicação, tenho carência em energia, um pouquinho em cada, ou há um setor, por exemplo, que é prioritário sobre os demais? A gente precisa investir primeiro? Então, eu acho que o caso brasileiro, aquilo que o Hirschman chamava a necessidade de um big push, ou seja, de um grande empurrão. Né? Ou seja, o Brasil precisa investir muito em vários setores de infraestrutura. Se a gente conseguir fazer um grande pacote, como nós já fizemos no passado, o plano de metas do Juscelino, tá? O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel, quer dizer, o Brasil já teve essa capacidade de investir em vários setores de maneira simultânea. E nós precisamos de retomar essa tradição que foi esquecida, né, desde lá do governo Collor, né, de planejamento econômico. Ou seja, você estabelecer metas de crescimento e como é que você vai alcançar esse crescimento? Investindo nos setores de infraestrutura, seja transporte, seja comunicação, seja mobilidade urbana, que é muito importante, não só para melhorar a vida das pessoas, mas também para reduzir a emissão de CO2. Sim. Que é algo que a gente vai ser cada vez mais cobrado como um país que deve muito, né, se espera muito, né, no que diz respeito à agenda ambiental. Professor, eu vou interromper mais uma vez a nossa conversa sobre economia, porque a gente imaginava uma entrevista um pouco mais curta, já que estamos tendo um dia relativamente tranquilo de votação, só que a entrevista do presidente está se estendendo, muitas perguntas, muita curiosidade, inclusive da população. Então, a gente vai voltar para o Tribunal Superior Eleitoral, onde o ministro Alexandre de Moraes conversa com a imprensa sobre esse dia de hoje. Na eleição de 2018 e, a segunda pergunta, se o senhor pretende divulgar, eventualmente, a auditoria, aquela auditoria rápida que o Tribunal de Contas da União vai fazer hoje em 540 urnas.
São essas as perguntas. O Tribunal de Contas da União e o ministro-presidente, o ministro Bruno Dantas, inclusive, nos acompanhou nas duas visitas, irá enviar, eu diria, o início da auditoria, porque a auditoria com 4.100 e poucas urnas é só em novembro. Aqui, na verdade, o que o Tribunal de Contas irá fazer é também a somatória de BUs, de boletins de urna. Então, em princípio, não vejo a necessidade de divulgação por parte do Tribunal Superior Eleitoral. A questão de abstenção, veja, não há nenhum dado até agora que demonstre que será maior ou menor. Como eu disse, em algumas sessões eleitorais do Rio de Janeiro, as informações é que há um acúmulo por mais pessoas indo votar, mas não é uma amostragem ainda que possibilite um recálculo. Mas eu não temo uma abstenção maior do que nas outras eleições, exatamente pelo clima extremamente pacífico, pelo ambiente pacífico, e porque também o clima ajudou muito, né? Sem chuva, sem grandes problemas meteorológicos, a tendência do eleitor, principalmente em alguns locais do Brasil de mais difícil acesso, a tendência do eleitor é comparecer. Então, acho que o comparecimento será mais ou menos igual às outras eleições. Boa tarde, ministro. Mudei de lado agora. Aleluia. Tudo bem? Wesley Galzo, do Estadão. Alô? Opa, voltou. Presidente, o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, ampliou em 50% o número de auditores que estão checando os boletins de urna. O senhor disse que não tem a previsão de fazer a divulgação dessa auditoria do TCU ainda hoje, mas houve uma conversa sobre esse aumento de auditores? Por que é uma preocupação em fazer um processo mais rápido, se não vai ser divulgado hoje? E outra... Alô? Sobre a auditoria que os militares estão conduzindo também nos boletins de urna. Já tem um protocolo previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral, caso esse documento seja utilizado por algum dos candidatos para contestar o resultado das eleições, o relatório que eles vão entregar hoje à noite sobre a auditoria paralela que eles têm feito? Em relação ao Tribunal de Contas da União, isso foi um procedimento interno do Tribunal de Contas da União. O ministro Bruno Dantas teve a gentileza de me informar que iriam ampliar o número de auditores para que houvesse um resultado mais rápido. Simplesmente isso. E, como eu disse, ele teve a gentileza de me informar, mas acho que é uma questão interna do Tribunal de Contas da União. Em relação à contagem, porque na verdade não é uma auditoria, é uma contagem de votos de pouquíssimas urnas, são 300, pretendidas 300 e pouco, né, 380, uma contagem de votos de boletins de urna, que serão, essa contagem será realizada pelo Ministério da Defesa. O procedimento será idêntico a que se um eleitor for em duas sessões eleitorais, somar o boletim de urna de duas sessões eleitorais e afirmar que essa somatória é diferente da somatória que está no Tribunal Superior Eleitoral, há um procedimento. Qual o procedimento? Verificar os boletins de urna daquela sessão eleitoral, os que foram para o TRE e os que vieram para o TSE, e exatamente aí você consegue verificar qual o número verdadeiro. É um procedimento simples, inclusive. Isso vale para o eleitor, que assim o fizer, isso vale para as entidades fiscalizadoras ou para as Forças Armadas, que é uma das entidades fiscalizadoras. Então, não há nenhum problema, mas o que eu posso afirmar aqui é que nós não teremos esse problema. Boa tarde, ministro. Henrique Lessa, do Correio Brasiliense. O Tribunal Superior Eleitoral tomou uma série de medidas de precaução em relação aos CACs, aos portes de arma. Nesse quesito, há algum relato da eficácia dessas medidas? Alguma expectativa do tribunal quanto à repercussão disso durante o período, até o final do período de votação? Obrigado. Nós estamos acompanhando, e até o presente momento não há grandes preocupações. A questão do celular, que era muito
muito controvertida por parte de alguns. A questão do celular foi facilmente resolvida, todo mundo viu que facilmente entregava o celular ou deixava numa bandeja, recolhe imediatamente, ou seja, sem nenhum problema. A questão preventiva das armas, me parece que foi importante, teve uma grande aceitação. A Faculdade Getúlio Vargas fez uma pesquisa que demonstrou a aceitação. Ela fez uma pesquisa pelo Twitter e pelo Facebook. Que no Twitter a aceitação chegou a mais de 75%, e no Twitter a quase 88%. Exatamente porque dia de eleição não é dia de arma. Eu disse e repito, a arma do eleitor é o voto. Não se justifica que no dia da eleição, onde há uma aglomeração maior de pessoas, as pessoas saiam com armas para ir praticar tiro. Tem outros dias para isso e os próprios CACs me parece que entenderam muito bem isso, sentiram que a importância da tranquilidade, a importância da segurança e a importância da democracia justificava essa medida. Então, até agora, nenhum incidente em relação a isso. Ministro, aqui. Boa tarde, ministro, tudo bem? Paulo Roberto Neto, do UOL. A minha pergunta, ministro, é se o TSE tem algum planejamento, caso ocorra uma eventual contestação ou questionamento do resultado após a totalização. Se o TSE tem algum plano já em mente para isso vai ser posto em vigor se isso ocorrer. Eu sou corintiano, como todos sabem. Até hoje, eu contesto a vitória do Internacional contra o Corinthians em 1976. Aquela bola que bateu na trave e bateu fora e foi dado gol. Eu contesto até hoje, só que eu fico com a minha contestação para mim mesmo. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar quem contestar as eleições. Ministro, boa tarde. Aqui, ministro. Oi, Alexandre, aqui, ó. Boa tarde. Romualdo, da TV Jornal do Comércio de Pernambuco. Ministro, por gentileza, o senhor falou que está tudo tranquilo, mas em algumas cidades, inclusive no interior de Pernambuco, tem muita gente na fila. E a primeira pergunta, o senhor acredita que vai atrasar o primeiro boletim em função dessas longas filas? E, em segundo lugar, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando da quantidade de ônibus coletivos nas ruas para evitar que o eleitor tivesse dificuldade de votar. Em algumas regiões, esses ônibus estão trancados nas garagens. Vai haver alguma punição para esses donos de empresa? Obrigado. Veja, a questão das filas foi o que eu disse anteriormente. Todos aqueles que tiverem até às 5 horas nas filas vão votar normalmente. São localidades que têm esse excesso de eleitores em filas e nada diferente do que em outras eleições. É importante dizer que uma eleição tranquila, uma eleição pacífica, uma eleição harmoniosa, como nós estamos vendo, não significa uma eleição sem intercorrências. Só que são pouquíssimas intercorrências perto do que alguns estavam prevendo. Uma eleição realmente, eu reitero aqui, acho que é importante repetir, a maturidade da sociedade brasileira, de todos os lados ideológicos, que foi e vem votando hoje com absoluta tranquilidade, mostrando a confiança na democracia e a confiança na justiça eleitoral. A decisão do Supremo Tribunal Federal, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, relator na DPF, foi no sentido de que se mantivesse, os municípios mantivessem o mesmo número de ônibus que normalmente há em eleições. Obviamente, qualquer atitude criminosa, ilícita em relação a isso, visando prejudicar as eleições, será, obviamente, apurada. Isadora Peron, oi. Alô, Isadora Peron é a última a perguntar. Oi, ministro. Como é que está a questão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais como é que está a questão dos celulares nas urnas, porque isso é um problema que a gente teve nas eleições passadas, de pessoas gravando, e já começaram a circular algumas coisas nas redes sociais nesse sentido, mesmo com a proibição de entrar com o celular na cabine, enfim, o que vai acontecer eventualmente com os eleitores que divulgarem essas imagens, conseguiram entrar, enfim. São pouquíssimos casos
E, obviamente, o fato de se proibir do mesário perguntar, porque o procedimento é esse, né? O mesário pergunta, o mesário não vai revistar todas as pessoas, até porque nós acreditamos, e isso vem sendo demonstrado que é correto, na boa-fé dos eleitores e eleitoras. Eu diria que 99,9% dos eleitores de boa-fé estão entregando o celular, mostram o e-título, entregam o celular e pronto. Aqueles que burlaram isso cometeram crime eleitoral. Serão investigados e serão responsabilizados por crime eleitoral. Ok? Agradeço a todos e até mais tarde. Nós assistimos à entrevista coletiva do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que não vai aceitar a contestação do resultado das eleições e que o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma série de medidas aí para garantir que esse resultado é verídico, né? Há uma série de auditorias previstas em urnas espalhadas pelo país e foi o que ele disse na coletiva que a gente assistiu agora há pouco. Nós vamos voltar a falar com o professor José Luiz Oureiro, economista e professor da Universidade de Brasília. Professor, sobre investimentos, eu queria agora que o senhor analisasse as medidas que têm sido tomadas pelo Congresso no sentido de regular esse setor. Né? Foram aprovados vários marcos legais das ferrovias, saneamento básico, projetos de logística também, como a BR do Mar. Essas medidas ajudam a fortalecer os investimentos nesse setor e o que precisa para elas de fato saírem do papel? Bom, essas são medidas que reduzem, né, a incerteza do setor privado, né, para investir em infraestrutura, então é lógico que ajuda, né, a aumentar o investimento em todos esses setores que você mencionou. Mas eu quero voltar ao meu ponto inicial, de que o grosso do investimento em infraestrutura tem que ser feito pelo Estado, ou não vai ser de forma alguma. Quer dizer, não é uma questão de você desenhar um contrato juridicamente perfeito, que você elimine a incerteza. Primeiro que isso é impossível. Tá? Eliminar a incerteza é absolutamente impossível. Que eu diga a pandemia, né? Que eu diga a pandemia. Quer dizer, eu lembro que eu estava no 1º de janeiro de 2020, em João Pessoa, com a minha esposa, e tinha um zum sobre uma doença lá na China, mas ninguém estava dando bola para aquilo e a gente viu o que aconteceu. Tá? Então, é por conta da incerteza, né, que no caso dos projetos de infraestrutura é mais grave, e só não é tão grave como na questão da inovação, né, da questão de ciência e tecnologia. Por que é grave na infraestrutura? Porque o horizonte de comprometimento de recursos é muito grande, é muito elevado. Então, é o Estado que pode assumir para si esse risco, que o setor privado não vai querer. O setor privado vai querer o filé mignon. Tá? E, muitas vezes, você tem que criar mercados. Vamos, por exemplo, à questão agora da descarbonização da economia. Né? O que o Brasil tem pensado sobre como adaptar a indústria automobilística brasileira a esse novo cenário? Eu, por exemplo, eu ia trocar meu carro em 2020, né, mas aí teve a pandemia, não troquei, e agora eu estou esperando. Eu simplesmente não sei se vai ser carro elétrico. Se for carro elétrico, vai ter que ser feito um enorme investimento em postos de abastecimento, que nós não temos. Né? Quer dizer, você compra um carro elétrico e abastece aonde? Abastece no Brasília Shopping. Tá, tem lá um pontinho lá para o celular carregar. Tudo bem, eu vou viajar com o carro e eu vou abastecer o carro aonde? Não sei se tem posto, se não tem. Vai ser carro híbrido? O governo veja bem, são decisões que o governo tem que tomar e ele tem que sinalizar para a economia, tá? Para os empresários, porque senão o investimento não vai acontecer. E é o investimento direto do Estado ou com a participação de bancos públicos? Eu acho que pode ser com a participação de bancos públicos também. Quer dizer, o BNDES tem que voltar a ser o Banco do Desenvolvimento Econômico, que ele vem se tornando um banco de privatizações, tá? Como foi no governo Fernando Henrique Cardoso. E essa não foi a concepção original do banco. E eu acho que o BNDES, no próximo governo, vai ter um papel fundamental, né? Não só na questão da descarbonização da economia, mas como também na reindustrialização do Brasil. Agora, ficou muito claro que o senhor acredita na necessidade do Estado indutor e de assumir boa parte
dos compromissos necessários, especialmente para a infraestrutura, mas para toda a coordenação da economia. Só que me parece que hoje é impossível para qualquer país, e não é diferente do Brasil, prescindir, deixar de lado o investimento externo direto, que caiu durante os últimos anos. O que pelo menos 3 dos 4 candidatos que lideram as pesquisas para a presidência da República têm dito isso acontece por falta de credibilidade, por conta da desorganização política que vivemos, com instabilidade de natureza política, e ninguém quer investir num país que vive instabilidade política. Só a resolução dessa instabilidade, quanto isso conta, há de fato, como dizem alguns candidatos, dinheiro empossado lá fora, esperando uma situação melhor do Brasil para investir. Qual é a participação disso? E complementando o que disse a Glauciane, que é muito importante num programa feito dentro da TV Câmara e dentro da TV Senado, qual é o papel do Congresso Nacional em também contribuir, também construir os mecanismos para que exista essa credibilidade, essa segurança jurídica? Então, eu acho que nos últimos anos, quer dizer, a imagem do Brasil no exterior ficou muito deteriorada. Tá? Por conta, principalmente, da questão da preservação ambiental. Tá? Quer dizer, há também uma imagem muito negativa do governo brasileiro no exterior, tá? Isso é sabido, mas assim, eu acho que o pior, de fato, é a questão da preservação ambiental. Então, o próximo governo, e eu espero que o Congresso Nacional seja um protagonista, né, importante disso, realmente tome as medidas necessárias para reduzir drasticamente as queimadas, o desmatamento, para mudar essa imagem do Brasil no exterior. Por quê? As grandes empresas de alta tecnologia não querem investir no Brasil, porque investir no Brasil significa ter a sua imagem associada a um país que está, entre aspas, colocando fogo na Amazônia. Tá? Isso não é bom porque os consumidores no exterior não gostam disso, porque os acionistas não gostam disso. Então, muitos investimentos que poderiam estar vindo para o Brasil simplesmente não estão vindo por conta dessa imagem negativa no exterior. E aí, não adianta ficar reclamando de mimimi, não é bem assim, não é bem assim. O fato é que nós precisamos tomar medidas concretas que mudem a imagem do Brasil no exterior. Nós vamos agora com mais informações direto do Tribunal Superior Eleitoral com a repórter Carla Benevides. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Glau. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Acabou agora há pouco a entrevista coletiva do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e ele resumiu da seguinte forma: eleição absolutamente tranquila. Ele disse que houve um maior número de filas pela manhã, disse que isso é absolutamente normal, disse que no exterior, inclusive, houve muitas filas em Lisboa e Paris, e que isso mostra que houve, parece que um maior comparecimento, em torno de 50%, comparado à eleição de 2018. Diz também que algumas urnas precisaram ser substituídas e que o teste de integridade também das urnas feitos com biometria, esse teste está acontecendo aqui numa escola, um teste piloto, né? E que numa escola aqui de Brasília isso está sendo realizado. Ele compareceu a essa escola, foi junto lá com os observadores e disse que os eleitores que foram convidados a participar desse teste receberam com muita tranquilidade, participaram, que até 1h da tarde, 1.019 eleitores já tinham participado desse teste, desse projeto piloto, que é o teste da integridade das urnas. Diz que lá no exterior, uma coisa que foi perguntada para ele foi os resultados do exterior, porque muita gente tem divulgado nas redes sociais aqueles boletins de urnas que ficam afixados nas sessões, na parede das sessões. Ele disse que isso é normal, que esses boletins, isso é para acontecer mesmo. E o que acontece? As pessoas estão divulgando esses boletins e, obviamente, alguns resultados estão sendo divulgados. Mas, segundo ele, o resultado oficial só será das eleições no exterior só será divulgado a partir das 17 horas, que é o horário que termina a votação em todo o país. Sobre a divulgação dos dados, né, foi perguntado para ele a que horas as pessoas vão poder conhecer o resultado. Ele não quis cravar um resultado, ele disse que a divulgação vai acontecer na presença de todos os ministros do TSE ainda hoje, mas não disse um horário. Foi perguntado também sobre violência, né? Houve alguns casos de violência, situações também que lá em Lisboa parece que um eleitor votou 2 vezes, aí precisou restabelecer o procedimento
procedimento lá de votação. E ele disse que são casos isolados dentro desse universo grande, né, que é a eleição aqui no Brasil, que esses casos são isolados e que não significam, assim, não comprometem a eleição. Sobre a abstenção, ele disse que não há dados ainda, mas que o maior número de filas pode significar uma maior presença de pessoas e que o clima também ajudou e que isso pode também ter permitido que mais pessoas tenham comparecido à votação até agora. Outra coisa que foi questionada, perguntada a ele, foi a imagem de pessoas que estão filmando o voto, né? Isso já aconteceu, já foi mostrado em algumas redes sociais, alguns casos de pessoas que filmaram o voto e mesmo com a proibição de que o celular entre na cabine eletrônica. Ele disse que foram poucos casos, mas que essas pessoas serão investigadas porque isso é crime eleitoral. Eu volto com vocês, estamos aqui, qualquer informação eu volto de novo. Carla, muito obrigada pelo resumo da entrevista coletiva do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. E a gente volta aqui com a nossa conversa, lembrando que hoje até às 8 horas da noite, 9 horas da noite, não importa a hora que sai o resultado, nós estaremos aqui cobrindo todos os votos, minuto a minuto, TV Senado e TV Câmara juntas nas eleições. E ao mesmo tempo que a gente traz para você informações sobre como se dá as eleições em todo o Brasil, a gente aproveita o momento para falar dos desafios que os novos governantes terão a partir de janeiro ou fevereiro, no caso dos parlamentares que tomam posse só em fevereiro. Quais são os grandes desafios, as grandes tarefas que eles terão que enfrentar? A gente já falou sobre saúde e educação na primeira parte da nossa cobertura especial. Agora estamos falando sobre economia e infraestrutura e teremos outros temas no decorrer do dia, até chegarmos no momento ali da apuração, do início da apuração dos votos, que aí fica frenético, né? Boletins de quem ganhou em tais estados e por aí vai. Mas vamos continuar no nosso assunto aqui, economia, que, como disse lá no começo, é transversal a todos os outros, né? E o senhor deixou muito claro a necessidade da gente dinamizar a nossa economia e do papel do Estado, incluindo o Congresso Nacional, nessa tarefa. Mas quando a gente fala em dinamizar a economia, me parece que o grosso dos atores políticos e dos economistas ficam bastante presos ao que a gente conhece como economia tradicional. É a indústria tradicional, a de carros, etc. Mas a gente também tem uma fronteira nova, né, para ser explorada e que outros países parecem já ter saído na frente e me parece que a gente não pode perder o bonde. Eu falo da indústria 4.0, a indústria de intensividade no uso de dados. Eu falo da indústria do entretenimento, da comunicação e da cultura, né? A chamada economia criativa. Hoje, a indústria, por exemplo, de comunicação, de entretenimento, ela só perde para a bélica nos Estados Unidos. Nós, no Brasil, somos consumidores de produtos culturais lá de fora e exportamos muito pouco. Qual é o papel também do Estado, qual é o papel dos atores políticos nesse tipo de indústria, que é uma indústria sem chaminés, como costuma se dizer por aí? Então, a indústria high-tech, né, que também são serviços high-tech, né, ela depende fundamentalmente do gasto em ciência e tecnologia, né, como os economistas falam, em pesquisa e educação. Bom, e aí eu gostaria de lembrar, quer dizer, uma coisa que foi muito ruim que aconteceu recentemente, foi a medida provisória 1136 de 2022, que ela contingenciou o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia à revelia da Lei 177 de 2021, né, para colocar recursos no chamado orçamento secreto. Tá? Quer dizer, um país que escolhe cortar gastos em ciência e tecnologia, coisa que está garantida na Constituição. O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia é um fundo constitucional. E que o Congresso recentemente disse que era incontingenciável. Que era incontingenciável. E contingencia, assim, qual é o projeto de país que um governo que faz isso tem? Quer dizer, nós estamos no mundo do conhecimento. Quer dizer, o Brasil precisa aumentar os gastos com ciência e tecnologia, senão a gente nunca vai ter essa indústria 4.0. Senão nós nunca vamos ter, né, uma matriz energética que seja uma matriz limpa, porque muito se fala, não, temos que investir em energia eólica e energia solar.
Sim, só que tem todo um software que precisa ser desenvolvido para você coordenar essas fontes alternativas de energia, porque elas não são contínuas, elas são intermitentes. Então, é preciso você ter todo um complexo, né, para administrar eletronicamente essas fontes de energia e, assim, conseguir garantir um suprimento estável de energia. Então, assim, cortar gasto em ciência e tecnologia no mundo que nós estamos, repito, é voltar ao projeto Fazendão, que era o Brasil que existia antes do governo Getúlio Vargas, uma grande fazenda de café, que agora vai ser uma grande fazenda de soja. Professor, uma das demandas do setor de infraestrutura é exatamente que os recursos no orçamento para esse setor não sejam contingenciados, né? Sejam gastos obrigatórios, iguais a gente já tem para saúde e educação. O senhor acha que essa seria uma solução ou amarra demais o orçamento e amarra o Poder Executivo? Então, vamos lá. Esse instrumento do contingenciamento é um instrumento primitivo de gestão fiscal. Quer dizer, a ideia do contingenciamento, ela se baseia numa tese que está incorreta, de que existe uma quantidade limitada de dinheiro para o governo financiar os seus gastos, o que não é verdade, porque o governo pode tomar dinheiro emprestado no mercado de capitais por emissão de títulos da dívida pública. Então, você tem a lei orçamentária anual, né, que tem uma determinada previsão de receitas e de despesas. As previsões de despesa geralmente batem 100%. Porque o governo sabe onde vai gastar. Mas as previsões de receita podem não se concretizar por conta da incerteza da atividade econômica. E aí, o que faz o governo? A cada 2 meses, ele reavalia, né, se a meta, né, de receita está batendo, e quando não bate, fala, não, eu tenho que contingenciar gasto, porque senão não vou cumprir a minha meta fiscal. Gente, isso é de uma tolice inacreditável. Isso é uma coisa jurássica, que o Congresso Nacional, aproveitando que eu estou aqui na TV Senado, eu faço um apelo aos deputados e aos senadores que revejam esse instrumento de contingenciamento, porque não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é uma coisa da Idade Média, que precisa ser acabado no Brasil. Certo, professor, eu agradeço a sua presença no nosso programa e esse bloco de economia e infraestrutura acabou. A gente vai discutir no próximo bloco com os jornalistas Silvio Guedes e Sandra Amaral, Relações Exteriores. E os nossos repórteres vão continuar informando para você o andamento das eleições em todo o país. A gente, na sequência desses programas de análise, teremos o programa de apuração e lá, ao fim da nossa cobertura especial, um programa de análise sobre os resultados que saíram das urnas durante todo o dia de hoje. Muito obrigado para você e até daqui a pouco.